noite, meu nome é Emerson Oliveira e eu vou falar sobre as características gerais do filo Onychophora. Bom, falarei algumas características dos Onychophoras. Os Onychophoras não são considerados artrópodes, mas estão relacionados a eles. Existe somente cerca de 70 espécies de Onychophoras, mas o filo ele é antigo, mas não mudou muito desde o período Cambriano, de onde se obteve o único espécime fóssil possível. A distribuição geográfica. A distribuição é relativamente restrita. Todos os onychophoros vivem em regiões tropicais, como Índias Orientais, Congo e o norte da África do Sul, ou em regiões temperadas meridionais, como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e os Andes. Referente aos habitats, a maioria dos onychophoros se confinam a habitats terrestres úmidos, como florestas chuvosas, e eles podem ser encontrados por baixo de troncos, pedras e folhas, ou também ao longo da margem de rios correntes. Durante o período de neve ou de baixa temperatura, no inverno, ou também no período de seca, esses organismos eles se encontram em estado inativo e permanecem em buracos protetores ou em outros abrigos que ele encontre ali no momento. Bom, estrutura externa. Os onychophoros são um elo perdido entre os anélidas e os artrópodas, por conta da semelhança com ambos os grupos. Formato corporal. Bom, o corpo do onychophoro é mais ou menos cilíndrico, podendo variar de 1,4 a 15 centímetros de comprimento. A extremidade anterior, ou seja, a parte da frente, porta um par de grandes antenas aneladas e uma boca ventral, franqueada por um par de mandíbulas em forma de garras e por um par de papilas curtas e orais em formatos cônicas, formatos cônicos. Essas mandíbulas, elas são de grande importância. Elas apresentam apêndices segmentados e modificados, como nos artrópodes. As pernas nessa espécie, ela varia bastante. Elas podem variar de 13 a 43 pares, dependendo da espécie ou do sexo desse animal. Bom, as pernas elas também não são articuladas e elas têm um par de garras terminais. Como podemos ver nessa imagem, a superfície inteira do corpo é coberta por tubérculos, grandes e pequenos, que se arranjam em feixes que envolvem as pernas e o tronco do onychophoro. Os onychophoras, eles podem ser encontrados nas cores azuis, verdes, alaranjados ou negros. As papilas dão à superfície uma aparência aveludada e iridescente. Bom, as relações filogenéticas. Estruturas como a parede corporal, a fina cutícula flexível, os apêndices não reunidos, eles são características que são bem semelhantes à dos anélidas. Mas, por outro lado, também tem outros aspectos dos onychophoros que se assemelham mais aos artrópodas. Estudos recentes de ultraestrutura dos espermatozoides dos onychophoros mostram uma semelhança enorme em relação ao espermatozoide dos clitelados. Alguns zoólogos postulam que os clitelados e os onychophoros pertencem ao mesmo grupo monofilético.